A peça Galileu Galilei se passa na Itália do século XVII. Galileu consegue construir um telescópio melhor que os existentes e explorar os céus como nunca antes havia conseguido. Com os satélites de Júpiter, ele finalmente comprovaria a doutrina de Copérnico, de que o Sol é o centro do universo e de que a Terra se move e gira em torno dele. Galileu passa a defender e a propagar essa ideia, apesar de saber que ela era contrária ao dogma da Igreja. Entretanto, este homem apaixonado, o cientista genial movido por uma nova verdade, vê os senhores do poder estabelecido se negarem à obviedade dos fatos. Vamos lá? Galileu Galilei, com Denise Fraga. Galileu, Galilei, Galileu, Galilei, Galileu. Galilei. Galileu, Galilei. Professor de matemática, Galileu, por A mais B, calculou que o Sol não se mexe. Hoje no Cinecultura recebo Denise Fraga, que está em cartaz com Galileu Galilei aqui no Teatro Tuca. Denise, como sempre, seus trabalhos são assim pontuais, respeitosos e sempre traz uma mensagem bonita. Fala um pouco desse trabalho especificamente. Que bom você falar. O Galileu é uma peça que eu queria fazer há muito tempo. Assim como Alma Boa de Saint-Saëns, que também do Brecht, eu fiquei bastante tempo com ela na cabeça e quis fazer. No Alma Boa foram 6 anos, o Galileu 5 anos. Eu acho que tem textos que você lê e que você fica enlouquecido, assim. Aquilo passa a fazer um sentido enorme na sua vida. E eu costumo dizer que o que faz a gente... Eu querer ir para o palco hoje é muito assim, eu leio uma coisa que eu preciso dizer. Que eu preciso contar. Aquela história da fofoca, que nem tá no release, né? É verdade, eu escrevi isso no release. Assim, é como se contasse uma fofoca no meu ouvido, eu não posso deixar de contar. E o Galileu foi isso, assim. É um texto poderosíssimo. Eu li quando a gente estava em cartaz com Alma Boa de Saint-Saëns, quando a gente leu vários outros textos da obra do Brecht. E aí eu falei assim, gente, só que tinha esse pequeno detalhe, que o Galileu, e que eu sou uma menina. Mas a minha vontade de dizer esse texto era tanta, e de colocar a questão que a peça coloca, e o que é legal, a peça é engraçada. O Brecht faz isso, né? Ele escreve com humor, ele escreve com ironia. Brecht, antes de tudo? Porque... No Alma Boa. Eu tinha estudado Brecht na escola de teatro, mas eu não tinha, sei lá, colocado a atenção que eu coloquei nele quando eu li o Alma Boa de Saint-Saëns. E virou a peça da minha vida que eu queria montar, e foi o que foi, 2 anos e meio de sucesso, mais de 220 mil espectadores para um Brecht. É uma coisa incrível, porque... E até esse número, a gente viajou o Brasil inteiro, né? Foi lindo, foi um grande Fortaleza, país todo, foi um trabalho lindo. E depois a gente veio para São Paulo, achando que a gente ia só fazer uma temporada pequena aqui no Tuca, e acabamos ficando ainda 1 ano no Tuca. Quer dizer que nenhum de vocês quer servir de testemunha? Quebram a mão do outro, à luz do dia, vocês veem tudo e ninguém quer dizer nada. Wang, eu vou ser sua testemunha e vou dizer que vi tudo. Isso seria falso testemunho! Eu nem sei se eu devo aceitar. E a gente estreia o Galileu no Tuca, e eu te confesso que nos 50 anos do Tuca, e que eu acho muito bonito, no cinquentenário do Tuca, né, o Teatro da Universidade Católica, a gente está fazendo Galileu Galilei. Olha que coisa. É lindo, e é muito, é realmente comemorativo. Né? E o Tuca é um lugar que eu me sinto em casa, que eu já fiz, as minhas 4 últimas peças passaram por aqui. E eu acho que eu ver esse teatro lotado, como eu tenho visto no Galileu, porque de alguma maneira eu ficava... A gente sempre fica em dúvida se o público vai receber, exatamente, né? Exatamente. Público paulista, muitos atores me falam, ai não, vem para São Paulo, tem aquele nervoso, o público paulista é bem exigente, tem essa coisa? Eu moro aqui, né, há 20 anos, e eu assim... Eu tenho fé no público paulista. Na verdade, eu acho que público é público, mas assim, São Paulo tem uma coisa assim de um hábito de ir a teatro, tem um público de teatro, e eu sinto, eu tô cheia de esperança, porque às vezes você pensa, ai não, as pessoas só querem ver comédia. Não que o Galileu não seja, porque o Brecht escreve com humor, né? Ele escreve com ironia o tempo inteiro, né? Na peça você tem várias risadas, mas a peça não é uma comédia, é uma história.
é a história da vida de um homem. Então, temos risadas e fungadas na plateia, porque as pessoas se emocionam até muito no final da peça. Mas o que eu sinto que me dá uma esperança é ver que as pessoas querem, sim, uma coisa boa, ter um espetáculo que as faça pensar. Isso. Mas pensar não significa... As pessoas falam, não quero pensar, não quero pensar muito. Mas não significa que a pessoa não quer uma boa história, que a faça refletir. Isso que a gente não pode, que eu estou cheia de esperança. Porque eu queria tanto contar essa história e falar o que essa peça fala. E essa peça faz a gente sair do teatro com vontade de viver. Eu gosto quando eu faço uma peça que a pessoa sai do teatro que chega melhor no escritório segunda-feira, porque a peça chama a gente para o compromisso coletivo, sem nenhum autoajuda, nem nada disso, sem nenhuma mensagem. O Brecht é craque em virar para o público e falar, e aí? O que a gente faz? Né? Ele coloca a pessoa em dilema. Exatamente. E ele coloca a gente, não, tanto que está na Tira da zona de conforto, né, Denise? O conformismo de, não, é um poder, eu não posso, tá longe de mim, tem que aceitar e ficar quieto. Não, e não é isso, eu acho que o Galileu, especialmente, é passo a passo, com a discussão que ele estabelece na peça entre um personagem e outro, e sempre cenas muito claras, é um texto muito claro, muito direto, muito popular, exatamente por isso, porque o tempo inteiro você vai acompanhando as ideias daquele homem, a hora que ele tem que negar tudo que ele se apaixonou e descobriu para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição, mas o Brecht se apropria dessa história para dizer outras tantas coisas no meio. Então, nessa estrutura, o público vai. É o que as pessoas têm ouvido da plateia, sempre uma coisa que eu tenho gostado tanto, que a peça é uma peça longa, tem 2h15, mas as pessoas falam, mas a gente não sente passar. A gente não sente passar porque sempre acontece uma nova coisa, e uma nova coisa, que é verdade. A peça é uma história de um homem fascinante que vai te levando de um lugar para o outro, e de um homem fascinante, escrito por um outro homem fascinante, que faz você pensar sobre a sua própria vida, né? O Brecht se apropria do Galileu para fazer o Cris pensar em si. Né? Isso é muito legal, assim, e por isso que eu acho que as pessoas são tão flechadas. Mas eu estou falando isso tudo porque ver esse teatro lotado, 650 lugares toda noite, me encheu de esperança, está me enchendo de esperança de continuar fazendo o teatro que eu acredito. Que é você não falar assim, não, o público não quer saber de coisa para pensar. Quer sim. As pessoas ficam felizes quando elas ficam num estado de reflexão. E quando esse estado de reflexão vem junto com o humor e a ironia, com a comédia que o Brecht estabelece, o Brecht escreve com humor, ironia e inteligência. Você ri inteligentemente de alguma coisa que te toca o coração. É um estado de espírito muito fértil. E a Terra se move, o cientista Galileu, por A mais B, calculou no ano de 1609, o cientista Galileu, por A mais B, calculou que o Sol não se mexe e a Terra se move. O cientista Galileu, por A mais B, calculou no ano de 1609. Seu Galileu! A gente tá preso aqui no meio.
Estância Mineira Califórnia. Os saborosos pratos da cozinha mineira com um tempero caseiro. Buffet servido diretamente no fogão a lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas, destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira Garcês, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986. Meet me tonight in dreamland, under the silvery moon. There let my dreams come true, sweet dreamland. Filho, a mamãe quer te apresentar uma pessoa. Não pedi com motorista. Golf. Não é só um carro, é o Golf. A Clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino, especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades. Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar, proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo. Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio. Clínica Vale Verde. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir falar. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking.